A família de Luciana não a mandou para o interior para aprender um ofício. Não a mandou para ajudar um parente doente. Mandou para o meio do mato, para a fazenda de um criador de gado, para ela passar fome. Celso e Lourdes tinham uma certeza: a filha era um peso. Uma boca a mais na mesa. Na cabeça deles, se ela sofresse um pouco, voltaria mais humilde ou, quem sabe, nem voltaria. Soava duro, mas, na sala apertada daquela casa, essa frase ecoou sem vergonha nenhuma. E o pior, diante do silêncio de Luciana, que ouviu o próprio destino sendo decidido, sem direito de responder. Talvez você conheça essa dor, de ser tratado como estorvo. De ouvir, nas entrelinhas, que você só atrapalha. Pais que comparam, que humilham, que usam a fome e a vergonha como castigo. Gente que confunde educação com crueldade. Luciana foi enviada para a fazenda de Carlos, um criador de gado simples, viúvo, acostumado com o barulho do curral e o silêncio da solidão. A combinação secreta era dura. Ela iria aprender a se virar, sem dinheiro, sem ajuda, sem carinho. Só que Celso e Lourdes não esperavam uma coisa: o coração de quem vive da terra enxerga a verdade por trás dos olhos de uma pessoa. Até que, um dia, no portão de madeira daquela fazenda, Carlos olhou para a mala pequena de Luciana, para o rosto magro, para a vergonha ocultada, e tomou uma decisão que mudaria tudo. A partir daí, nada do que a família dela tinha planejado aconteceu como eles queriam. No final desta história, você vai entender como uma moça enviada para ser humilhada se levantou de um jeito que ninguém da família imaginava, e porque Celso e Lourdes terminaram com a cabeça baixa diante de quem eles achavam que ia ensinar uma lição à filha. Enquanto escuta, se essa história já tocou um pouco seu coração, deixe o seu like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários se este é o primeiro vídeo meu que você está vendo e de onde você está me ouvindo. E se quiser acompanhar outras histórias como essa, se inscreva para não perder nada. Agora, vamos começar do começo. Era uma tarde abafada numa cidade pequena do interior. As telhas esquentavam rápido, a rua tinha mais poeira que movimento, e o som que mais se ouvia era o de passos apressados, de gente tentando resolver a vida com pouco dinheiro e muito cansaço. Foi nesse cenário simples que a história de Luciana começou a mudar de rumo, mesmo que ela ainda não desconfiasse de nada. Luciana morava com os pais, Celso e Lourdes, numa casa modesta, de 2 quartos e um quintalzinho apertado. Tinha 22 anos, magra, de olhos tristes que pareciam sempre pedir desculpas por existir. Ela ajudava como podia, lavava, cozinhava, passava roupa para fora, fazia pequenos serviços. Mas, para os pais, isso nunca era suficiente. Naquela manhã, a mesa do café estava mais silenciosa que o normal. A caneca de esmalte de Celso batia no prato com um barulho seco, e Lourdes mexia no pão duro como se estivesse descontando nele todos os seus aborrecimentos. Não dá mais, Lourdes, resmungou Celso, sem olhar para a filha. A gente quase não tem pro nosso gasto. Uma moça desse tamanho, em casa, sem trazer dinheiro. Fica difícil. Lourdes suspirou fundo. Eu já falei. A vizinha comentou que o Carlos, lá da fazenda, está precisando de alguém para ajudar na casa. Ele é direito. Paga pouco, mas pelo menos não fica aqui só gastando. Luciana ouviu o próprio nome sendo puxado para dentro da conversa, mas continuou mexendo café, quieta. Aquela não era a primeira vez que falavam nela como se não estivesse ali. Ela já havia aprendido que, quando tentava se defender, tudo ficava pior. Paga pouco, mas come lá, insistiu Celso. Já é uma boca a menos. A frase caiu pesada, como pedra, no coração de Luciana. Boca a menos. Então era assim que o pai a via. Não como filha, mas como conta de mercado. Lourdes, tentando parecer prática, completou. E quem sabe, se ela aprender alguma coisa, não arruma outro serviço lá perto. A gente já fez muito. Agora é ela que tem de se virar. Luciana baixou os olhos. Ela se esforçava. Já tinha procurado trabalho na cidade, mas as portas se fechavam. Faltava estudo, faltava experiência, faltava indicação. E, no fim, sobrava culpa em casa. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no tom. Não era mais reclamação. Era decisão. Luciana, chamou Celso, sério. Arruma suas coisas. No fim da semana você vai para a fazenda do Carlos. Ela sentiu o corpo inteirinho estremecer. Pai, eu não conheço ele. Não sei fazer trabalho de fazenda. E quem conhece? Cortou Celso. Aprende. Melhor do que ficar aqui, comendo e não ajudando.
Lourdes não defendeu a filha. Apenas ajeitou o pano de prato no ombro e comentou: "Não se preocupe com isso, Celso. A vizinha disse que lá é na linha. Se não trabalhar, não come. Aí eu quero ver se ela não aprende." Luciana entendeu, com um aperto no peito, o que aquilo queria dizer. Eles não estavam apenas querendo que ela trabalhasse. Estavam desejando que ela passasse aperto. Que sentisse fome, para dar valor. Naquele instante, a moça percebeu que, dentro da própria casa, não havia refúgio. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Ela subiu para o quarto devagar, com as pernas pesadas, e sentou na cama simples. O guarda-roupa tinha poucas peças, quase tudo já gasto. Abriu a gaveta, passou a mão nas roupas, sem saber por onde começar. Não era só arrumar uma mala. Era juntar o pouco que ainda restava da própria dignidade. Enquanto separava as peças, ouvia, lá embaixo, os pais conversando com a vizinha no portão, comentando que Luciana ia finalmente aprender, como se aquilo fosse uma festa. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de medo, vergonha e uma pergunta que insistia: "Por que eu mereço isso?" Quando fechou a mala surrada, uma sensação de ponto sem volta tomou conta dela. E era só o começo. Mas o que Celso e Lourdes estavam combinando pelas costas da filha ainda era pior do que Luciana imaginava. 2 dias depois, Celso caminhava em direção à pequena praça da cidade. O sol batia forte, e ele enxugava o suor da testa com um lenço velho. Encontrou Carlos sentado num banco de madeira, descansando um pouco depois de resolver coisas no cartório e no armazém de secos e molhados. Carlos já passava dos 60. Pele curtida de sol, mãos calejadas, jeito calmo de quem não tinha pressa com quase nada. Viúvo há alguns anos, morava sozinho numa fazenda a uns 20 quilômetros dali, com a companhia apenas de alguns empregados, entre eles o capataz Idalino, homem de confiança. "Carlos, meu amigo, boa tarde", disse Celso, forçado, tentando soar mais cordial do que de costume. Carlos levantou devagar, apertou a mão de Celso. "Boa tarde, homem. Senta aí. Como vai a família?" A pergunta simples pegou Celso de frente. Ele deu um sorriso sem graça. "Família, vai levando, né? Por falar nisso, foi a Lourdes que comentou com a vizinha. Ela disse que você estava precisando de alguém para te ajudar lá na casa." Carlos assentiu. Depois que a cozinheira pediu para ir embora cuidar do neto, ficou faltando mão para a cozinha, para arrumar as coisas. Não quero sobrecarregar o pessoal do curral. Eles já têm o que fazer." Celso ajeitou-se no banco, pigarreou. "Pois é. E eu tenho a Luciana, né? Moça nova, saudável. Tá sem serviço. Aqui na cidade está difícil. A gente quase não está dando conta. Se você quiser levar ela para ajudar aí, já resolve para mim e para você." Carlos franziu a testa. "Levar? Como assim levar, Celso? Não estou comprando cabeça de gado, não. Estou precisando de uma ajuda, mas é gente. É pessoa." Celso sorriu sem jeito, corrigindo-se. "Não, eu digo, ela ir trabalhar lá, né? Você precisa. Ela precisa. A gente acerta um valor." Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Não gostava da forma como Celso falava da própria filha, mas preferiu observar. "E o que a Luciana acha disso?" perguntou, direto. Celso desviou o olhar. "Ah, mulher nova. Não sabe o que quer. Fica nessa de dizer que tem medo, que não sabe, que é longe. O senhor sabe como é. Se depender dela, vai ficar encostada em casa a vida inteira." Carlos se lembrava de Luciana ainda criança, correndo na rua, tímida. Não havia há alguns anos. Aquilo soou estranho, mas ele continuou ouvindo. "Eu vou ser franco, Carlos", disse Celso, baixando a voz. "Eu não tenho condições de ficar bancando uma moça adulta sem ela trazer nada para dentro de casa. A ideia é o seguinte: o senhor não precisa pagar nada agora. Deixa ela aí, ela trabalha por comida e cama. Se fizer corpo mole, o senhor aperta. Não precisa ficar dando muita coisa, não. Ela tem de aprender na marrã." Aquelas palavras bateram forte nos ouvidos de Carlos. Comida e cama. Apertar. Aprender na marrã. "Você está me pedindo para usar a fome como correção de sua filha, Celso?" questionou, olhando nos olhos do outro homem. Celso se remexeu. "Não é isso. É que a vida é dura. A gente foi criado assim. O senhor também não passou aperto.
A moça hoje em dia é muito mole. Parece que precisa sofrer um pouco para acordar. Carlos respirou fundo. O mundo tinha, sim, sido duro com ele. Mas ele tinha aprendido, à custa de muita dor, que endurecer o coração não resolvia nada. Ainda assim, guardou suas opiniões naquele momento. E a mãe dela sabe disso? Perguntou. Claro que sabe. Foi ela que falou que assim ela ia entrar nos eixos, respondeu Celso, com uma naturalidade que deixava claro como estavam vendo a própria filha. Carlos ficou em silêncio. O vento mexia levemente as folhas das árvores, e o barulho distante de um caminhão passava pela rua. Por dentro, ele se incomodava profundamente. A imagem de uma moça sendo enviada de casa como se fosse um peso já o irritava. Mas algo naquela conversa acendeu outra coisa nele, um certo senso de responsabilidade. Se não aceitasse, o que essa moça ia enfrentar dentro da própria casa? Ela sabe que vocês estão combinando dessa forma? Insistiu Carlos. Ela sabe que vai, desconversou Celso. Os detalhes, não precisa. Se não fica cheia de mas isso, mas aquilo. Carlos ergueu a cabeça, fitou o horizonte. Tinha uma mania antiga, quando precisava tomar decisões difíceis, olhava ao longe, como se tentasse enxergar um pouco mais do que os olhos alcançavam. Por fora, ele concordou com um aceno curto. Está certo. Manda a Luciana no sábado pela manhã. Eu passo aqui com o carro de boi para buscar. A gente conversa melhor. Os olhos de Celso brilharam, aliviados. Ótimo, ótimo. O senhor não vai se arrepender. Pode apertar. Lá em casa nós fomos criados assim. Se não trabalhar, não come. Carlos não respondeu. Apertou a mão de Celso, se despediu e caminhou devagar pela rua de terra, com o coração pesado. O acordo estava feito, mas ele já sabia, por dentro, que não seria do jeito que Celso estava imaginando. Celso voltou para casa aliviado, como quem tinha se livrado de um fardo. Ao entrar, contou tudo a Lourdes, que concordou com a cabeça, sem qualquer sinal de dúvida. Naquele mesmo fim de tarde, Luciana ouviu, pela porta entreaberta do quarto, frases cortadas da conversa deles. Palavras como apertar, aprender na marrã e boca menos entraram como espinhos nos seus ouvidos. Ela fechou os olhos e sentiu que algo dentro dela se quebrava. O sábado se aproximava, e com ele, o dia em que a vida de Luciana tomaria um rumo que nem ela e nem a família imaginavam. Mas ainda faltava o encontro dela com o homem que mudaria tudo. O sábado amanheceu com o céu meio nublado. O ar estava parado, como se até o vento tivesse decidido observar o que iria acontecer. Luciana acordou antes de todo mundo. Não conseguiu dormir direito. Passou parte da noite olhando o teto, perguntando a si mesma o que tinha feito de tão grave para merecer ser enviada para longe, como se fosse castigo. Vestiu uma calça simples, uma blusa que ainda estava inteira, prendeu o cabelo para trás. Pegou a mala pequena, já pronta. Era pouca coisa, 2 calças, 3 blusas, algumas peças de roupa íntima, um agasalho e um par de chinelos. Tudo dobrado com cuidado que tentava compensar o desleixo com que se sentia tratada. Na cozinha, Lourdes passava café. Come alguma coisa, disse, sem olhar diretamente para a filha. Luciana pegou um pedaço de pão seco, molhou no café e comeu em silêncio. De vez em quando, arriscava olhar para a mãe, esperando talvez um gesto, uma palavra de apoio. Mas Lourdes estava ocupada demais, fingindo normalidade. A mala está pronta? Perguntou, finalmente. Está, mãe, respondeu Luciana, baixinho. Celso entrou na cozinha amarrando o cinto da calça. Carlos já deve estar chegando. Não quero que ele fique esperando, resmungou. Vai lá para frente com a mala. Luciana obedeceu. Seu coração batia apressado, como se quisesse pular do peito. No portão, ela ficou parada, segurando firme na alça da mala, como se aquilo fosse a única âncora que ainda tinha. Pouco tempo depois, o barulho das rodas de madeira do carro de boi se aproximou. Carlos vinha sentado à frente, conduzindo com calma, chapéu na cabeça, olhar atento à estrada. Quando parou em frente à casa, viu uma moça de postura tímida, magra, com os olhos vermelhos de choro escondido. Reconheceu, lá no fundo da memória, traços da menina que já tinha visto correndo pelas ruas anos antes. Bom dia, Luciana, cumprimentou, com voz firme, mas gentil. Ela respondeu quase num sussurro. Bom dia. Celso saiu apressado, abrindo o portão. Carlos, meu amigo, obrigado por ter vindo. Essa aqui é a Luciana. Já falei com ela.
Ela sabe que vai para trabalhar, disse, olhando de relance para a filha, como se quisesse lembrar a ela de ficar calada. Lourdes veio logo atrás, enxugando as mãos no avental. Cuida bem dela, viu, Carlos? Mas, não passa a mão na cabeça, não. Senão ela não aprende, comentou, num tom que trazia uma mistura de preocupação falsa com dureza verdadeira. Carlos analisou aquelas palavras por um instante, mas manteve a calma. A gente se entende, respondeu, curto. Ele então se voltou para Luciana. Coloca a mala ali na parte de trás, minha filha. O caminho é um pouco longo, mas dá para ir tranquilo. Luciana obedeceu, carregando a mala sozinha. Ninguém da família ofereceu ajuda. Celso apenas observava, com os braços cruzados. Quando ela estava prestes a subir no carro de boi, virou-se, na esperança de ouvir pelo menos um vai com Deus, um abraço, qualquer coisa. Mas Celso apenas fez um aceno seco com a cabeça. Lourdes se limitou a dizer: não faça vergonha lá, Luciana. Mostra serviço. As palavras cortaram mais do que qualquer despedida fria. Luciana engoliu o choro e subiu. O carro de boi começou a andar, rangendo devagar pela rua de terra. Enquanto a casa ia ficando para trás, Luciana sentia uma mistura de abandono e alívio estranho. Doía saber que estava sendo mandada embora quase como um estorvo, mas também havia algo dentro dela que sussurrava: talvez, longe daqui, eu consiga respirar. Carlos seguia em silêncio, respeitando o tempo daquela moça. De vez em quando, olhava de lado e via que ela estava imóvel, mas os dedos apertavam demais a borda do banco. Depois de algum tempo, ele resolveu falar. Luciana, sua mãe e seu pai conversaram comigo. Disseram que você está sem serviço e que topou ir me ajudar lá na fazenda. É isso mesmo? A pergunta veio com cuidado, como quem experimenta o terreno antes de dar o próximo passo. Luciana hesitou. Se dissesse que não tinha sido bem assim, teria medo de desrespeitar os pais. Se confirmasse, estaria concordando com algo que não queria. Optou pela meia-verdade. Eles falaram que era o que tinha para eu fazer, respondeu, sem encará-lo. Carlos percebeu o peso nas palavras. Não insistiu naquele momento. Lá é lugar simples, explicou. Casa antiga, muita terra, gado, alguns peões, o capataz, que é o Idalino. Você vai me ajudar mais na casa, na cozinha, nas coisas de dentro. A gente vai ajeitando direitinho, devagar. Luciana assentiu em silêncio. E, o senhor, vai descontar o que de mim? Perguntou, de repente, com medo de parecer ingrata, mas curiosa sobre o que a esperava. Carlos franziu a testa, sem entender. Descontar? Meus pais falaram que, se eu não trabalhar direito, o senhor podia apertar. Que eu ia trabalhar por cama e comida. A voz saiu tremida, quase quebrando. Carlos sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo assim, tão cru, da boca dela. Ele agora tinha certeza do quanto o acordo com Celso tinha sido injusto. Ficou alguns segundos calado, escolhendo bem as palavras. Ele sabia que, a partir dali, não era só uma questão de emprego. Era questão de dignidade. Luciana, começou, firme, mas tranquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Na minha fazenda, ninguém trabalha por migalha. Eu não uso fome para ensinar nada a ninguém. Você vai trabalhar, sim. Vai ter responsabilidade. Mas vai ter comida, cama limpa, respeito e um pagamento combinado. E, se algum dia você estiver com fome, não vai precisar merecer o prato de comida. Entendeu? Ela levantou os olhos, surpresa. Aquelas palavras iam na direção contrária de tudo o que tinha ouvido dos pais nos últimos dias. Mas, meu pai, o que eu combinei com seu pai é uma coisa, interrompeu Carlos, com calma. O que eu considero certo é outra. Na minha porteira, as regras são minhas. E minha regra é simples. Quem trabalha, é tratado com dignidade. E ponto. Luciana não soube o que responder. Uma pequena chama de alívio se acendeu em seu peito. Pela primeira vez em muitos dias, ela sentiu uma fresta de esperança. O carro de boi continuou seu caminho, entrando por estradas mais estreitas, cercadas de pasto, até que, ao longe, começaram a aparecer as cercas da fazenda, o curral, a casa grande e branca, com varanda comprida. Quando o carro parou em frente à casa, Idalino apareceu, enxugando as mãos num pano. Chegou, seu Carlos? Gritou, sorridente, vindo em direção ao carro. E essa moça? Essa é a Luciana, respondeu Carlos. Vai ficar com a gente.
Veio para ajudar na casa. Idalino aproximou-se, tirou o chapéu num gesto de respeito. Seja bem-vinda, moça. Luciana murmurou um agradecimento tímido. Carlos desceu primeiro, estendeu a mão para ajudar Luciana a descer também. Ao pisar naquele chão de terra batida, ela teve a sensação de que entrava num mundo completamente novo. Não tinha ideia de que, ali, começaria a reconstruir não só a própria vida, mas também a própria imagem de si mesma. Mas, antes disso, teria de enfrentar a sombra do que os pais tinham dito sobre ela. E a primeira prova veio mais rápido do que ela esperava. Carlos mostrou a casa para Luciana. Era antiga, com piso frio, móveis de madeira, cheiros misturados de café, sabão e comida do dia anterior. Havia uma simplicidade acolhedora ali, mas também um vazio discreto, sinal de anos de solidão depois da perda da esposa. Este aqui vai ser o seu quarto, disse ele, abrindo a porta de um cômodo pequeno, mas arrumado, com cama, armário e uma janela voltada para o quintal. Não é grande coisa, mas está limpo. Se precisar de qualquer coisa, fala. Luciana olhou o espaço, quase sem acreditar que teria um quarto só para ela. Está, bom, sim, respondeu, ainda tímida. Você vai descansar hoje, continuou Carlos. A viagem cansa. Amanhã cedo a gente conversa sobre o serviço. Não gosto de jogar tudo de uma vez nas costas da pessoa. Ela assentiu, mas o corpo parecia não saber descansar. A cabeça girava com tantas informações. Algumas horas depois, enquanto guardava as roupas no pequeno armário, ouviu vozes na varanda. Reconheceu de longe a voz de Celso, dura, apesar da distância. Arregalou os olhos. Meu pai? Sussurrou para si mesma, surpresa. Ela não sabia que Celso viria até a fazenda naquele mesmo dia. Uma inquietação tomou conta dela. Afastou-se um pouco da porta do quarto, mas o coração pediu que ela chegasse mais perto para ouvir. Na varanda, Celso falava em tom baixo com Carlos, mas o vento carregava pedaços da conversa. Eu vim só para reforçar, Carlos, dizia Celso. Ela é meio preguiçosa. Não dá muita moleza, não. Se não, daqui a pouco, está deitada o dia inteiro. Carlos respirou fundo, sentindo aquele incômodo crescer. Ela não me parece preguiçosa, não. Me parece mais cansada, respondeu. Ah, porque o senhor não viu como é em casa, insistiu Celso. Só sabe chorar, fazer drama. Se o senhor der comida demais, ela vai ficar mal acostumada. Não precisa dar nada de luxo, não. O básico já está ótimo. Não quero que ela pense que lá é melhor do que aqui. Essas últimas palavras atravessaram Luciana como uma faca. Não quero que ela pense que lá é melhor do que aqui. Ela encostou na parede do corredor, sentindo as pernas fracas. O pai tinha mesmo medo de que ela encontrasse um lugar melhor, mais digno. Era isso. Carlos manteve a voz firme. Celso, deixa eu te dizer uma coisa. Quem come bem trabalha melhor. Fome não é ferramenta de educação. Lá em casa, quando eu era menino, faltou prato, e eu sei o que é olhar para a panela vazia. Não desejo isso para ninguém dentro da minha propriedade. Celso soltou um riso curto. O senhor é bom demais, Carlos. Gente boa assim sofre. Lá em casa, meu pai era duro. Se não fizesse, não comia. Eu aprendi. Hoje, estou aqui, de pé. A menina também precisa passar por isso. Luciana apertou os punhos. Parte dela queria sair, enfrentar o pai, dizer que não era menina como se fosse um saco de batata. Mas outra parte, acostumada a engolir tudo, a fez continuar escondida, ouvindo. Carlos, então, respondeu com uma calma que escondia firmeza. Cada um sabe o que viveu, Celso. Eu também sou homem feito. Toquei fazenda, criei gado, enterrei esposa, enterrei filho. Aprendi uma coisa, a gente não conserta ninguém humilhando. Se ela está aqui, vai ser tratada como gente. Se isso te incomodar, é melhor levar ela de volta agora. Houve um silêncio pesado. Luciana prendeu a respiração. Celso pigarreou. Não, não é assim também. Eu confio no senhor. Só não quero que ela vire madame aí. Preciso que ela aprenda. Vai aprender, pode ficar tranquilo. Só que não vai ser passando fome, finalizou Carlos. Luciana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Havia ali, na voz daquele homem quase desconhecido, uma defesa que ela jamais tinha escutado em casa. Alguém, pela primeira vez, estava dizendo que ela merecia ser tratada como gente. E estava dizendo isso para o próprio pai dela.
Depois de alguns minutos, Celso se despediu e foi embora, sem sequer procurar a filha no quarto. Ela ouviu o barulho do motor afastando-se e percebeu que não teria um abraço, uma palavra de incentivo ou um simples se cuida. Naquela noite, jantou na cozinha com Carlos e Idalino. Arroz simples, feijão bem temperado, carne cozida. Nada de luxo, mas farto. Quando viu que o prato de Luciana estava menos cheio que o dos homens, por vergonha, Carlos cutucou. Come mais, menina. Aqui a gente não mede colher para ninguém. Ela sorriu de leve, constrangida, mas aceitou mais um pouco. Depois do jantar, recolheu os pratos, ajudou a lavar a louça sem que ninguém precisasse mandar. Era o jeito que ela tinha de dizer obrigada sem usar a palavra. Quando foi dormir, deitou-se olhando o teto de madeira. A casa rangia com o vento, mas havia uma tranquilidade diferente daquela que conhecia. Ao invés de gritos e cobranças, ouviu o som distante de grilos e o murmúrio quase imperceptível do gado no pasto. Ainda assim, o coração pesava. A imagem do pai dizendo que não queria que ela achasse aquele lugar melhor do que a própria casa voltou à mente. Talvez, um dia, eu prove para ele que não sou esse peso que ele pensa, murmurou, antes que o sono, enfim, chegasse. Mal sabia ela que a vida na fazenda não seria só descanso e acolhimento. Haveria provas duras, sim. Mas, junto com isso, viriam também oportunidades que ela jamais tinha imaginado. E a primeira delas começaria numa manhã fria, com um simples pedido de Carlos. O domingo amanheceu com o céu mais claro. O ar estava fresco, e uma neblina leve ainda tocava o pasto ao longe. Luciana acordou cedo, por costume. Tomou um banho rápido, prendeu o cabelo e foi para a cozinha, achando que encontraria tudo por fazer. Mas, para sua surpresa, o café já estava quase pronto. O cheiro se espalhava pela casa. Carlos estava lá, mexendo na chaleira. Idalino cortava um pedaço de pão grande. Dormiu bem? Perguntou Carlos, sem virar-se, como quem cuida de alguém sem invadir. Dormi, sim, respondeu ela. Senta aí, come com a gente. Depois do café a gente conversa do serviço, disse, apontando a cadeira. Ela sentou, um pouco envergonhada. Não estava acostumada a ser incluída tanto assim. Depois que comeram, Carlos limpou a boca com um guardanapo de pano e falou, direto. Luciana, eu pensei no que a gente pode fazer. A casa precisa de cuidado todo dia. Varrer, tirar pó, lavar roupa, cozinhar. É muita coisa. Mas também não quero te sobrecarregar. Então vamos fazer assim, a gente vai dividir por partes. Hoje você me ajuda na cozinha, vai conhecendo o fogão, os temperos, o jeito da coisa. Amanhã a gente fala de roupa. E assim vai. Ela assentiu, atenta. E o pagamento? Arriscou perguntar, com cuidado. Carlos sorriu de leve. Você é direta, isso é bom. Pelo que seu pai me disse, era para você ficar por cama e comida. Mas eu não concordo com isso. Não vou te pagar um salário grande, porque a fazenda também não é rica. Mas todo mês eu vou te dar um dinheiro justo, que a gente ainda vai combinar direitinho. Você vai saber quanto vale o seu trabalho. E, se algum dia você quiser ir embora, não vai sair com as mãos abanando. Luciana sentiu um calor diferente no peito. Dinheiro, pagamento, valor. Palavras que quase nunca tinham sido associadas ao seu nome. Eu agradeço, seu Carlos. Eu juro que vou fazer de tudo para não decepcionar o senhor, disse, com sinceridade. Ele balançou a cabeça. Não precisa jurar. Só faz o melhor que conseguir. O resto a gente vai ajustando. Durante todo o dia, Luciana se dedicou à cozinha. Perguntou sobre os temperos, sobre o ponto certo do feijão, sobre o jeito de acender o forno antigo. Quando errava, Carlos corrigia com paciência. Não levantava a voz, não fazia comparações cruéis. Apenas mostrava de novo. Idalino, sempre gentil, ajudava com o que podia. Se queimar esse arroz, não tem problema, moça. Já queimei panela até fazer buraco, comentou, arrancando dela uma risada tímida. Ao final do dia, cansada, mas com o coração mais leve, Luciana saiu na varanda para respirar um pouco. O sol se punha atrás das árvores, pintando o céu de cores suaves. Ela se sentou num banco de madeira e deixou o pensamento correr. Ali, naquela fazenda, havia trabalho duro. Mas havia também uma coisa que ela nunca tinha sentido direito: respeito. De repente, ouviu passos atrás dela. Era Carlos. Posso sentar? Perguntou.
Pode, sim. Ele se acomodou no outro canto do banco, olhando para o horizonte. Hoje você foi bem, comentou. Está se saindo melhor do que você mesma acredita. Ela baixou os olhos, sem saber como receber elogios. Em casa, eu nunca fazia certo, murmurou. Sempre tinha alguma coisa errada. Sempre faltava alguma coisa. Carlos respirou fundo. Às vezes, o erro não está em quem faz, mas em quem olha. Tem gente que só enxerga defeito. Aí, quem está se esforçando acha que não presta para nada. Luciana engoliu em seco. Aquelas palavras alcançavam lugares fundos. Seu Carlos, chamou, com cautela. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor está sendo tão diferente do que meu pai disse? Ele falou que eu tinha que aprender, no aperto. Que se eu não trabalhasse direito, eu ia passar fome. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Porque eu já vi de perto o que a fome faz com uma pessoa. Não é só no corpo que ela dói. Ela entra na alma. E porque, antes de ser filha do Celso, antes de ser ajudante de cozinha, você é uma pessoa. E pessoas não foram feitas para serem castigadas com prato vazio. Luciana não conseguiu segurar as lágrimas. Elas caíram silenciosas, uma após a outra, enquanto ela tentava limpar o rosto sem fazer barulho. Carlos fingiu não ver o choro direto, para não constrangê-la. Mas falou com voz mais suave. Um dia, Luciana, você ainda vai entender que não é o que seu pai pensa de você que define quem você é. Ela respirou fundo, tentando acreditar. Naquela noite, deitada na cama, com a mente ainda girando, ela pegou um pedaço de papel que havia trazido na mala e uma caneta velha. Escreveu apenas uma frase. Hoje alguém me tratou como se eu valesse alguma coisa. Dobrou o papel, guardou debaixo do travesseiro, como se fosse um pequeno tesouro. Mal sabia Luciana que aquele seria apenas o primeiro registro de uma mudança muito maior. Em breve, coisas iriam acontecer na fazenda que colocariam em xeque tudo o que a família acreditava sobre ela. E um segredo guardado por Carlos sobre o próprio passado começaria a se misturar com o futuro de Luciana, de um jeito que ninguém imaginava. Esse era o início de uma virada que, mais tarde, faria Celso e Lourdes aparecerem naquela mesma fazenda, não para mandar, mas para baixar a cabeça. Os dias foram passando, e Luciana foi se encaixando na rotina da fazenda como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Acordava cedo, preparava o café, ajudava Carlos a organizar a mesa, servia Idalino e os outros 2 peões que sempre apareciam para comer antes de ir para o curral. Depois, lavava a louça, varria a casa, colocava a roupa na água. Não era pouco trabalho. Mas, pela primeira vez, o esforço dela não era recebido com frases como fez mais que a obrigação ou isso ainda está mal feito. Em vez disso, ouvia coisas simples, mas poderosas, como: obrigado, Luciana. Ficou bom esse tempero. Você dá conta, sim. Cada palavra dessas parecia colocar um tijolinho novo dentro dela, construindo algo que ela nunca tinha tido direito, a sensação de que era capaz. Um dia, no fim da tarde, Carlos entrou na cozinha e encontrou Luciana sentada à mesa, com um pedaço de papel meio amarelado e uma caneta. Ela achou que estava sozinha e escrevia devagar, concentrada. Ele parou na porta, sem fazer barulho. Reparou que ela franzia a testa ao tentar encontrar as palavras, como se estivesse brigando com a própria cabeça. Depois de alguns segundos, pigarreou, para não assustá-la. Está anotando o que há aí, menina? Luciana levou um susto, quase derrubou a caneta. Ah, nada, seu Carlos. Coisa minha. Ele se aproximou devagar. Não queria invadir a intimidade dela, mas algo ali chamou a atenção. Sobre a mesa, havia linhas tortas de uma letra bonita, um pouco insegura, mas caprichada. Ele leu, de longe, sem tocar no papel. Hoje consegui fazer o feijão sem queimar. Seu Carlos elogiou. Talvez eu não seja tão ruim em tudo. Carlos sentiu o peito apertar. Aquela frase simples contava uma história inteira. Você tem letra bonita, comentou, com sinceridade. Aprende fácil as coisas. Ela deu de ombros, sem graça. Estudei pouco, seu Carlos. Só até o 8º ano. Depois, não deu mais. Faltou dinheiro, faltou apoio. E aí falaram que não adiantava, que eu não ia ser nada mesmo. Ele se sentou na cadeira da frente, apoiou os braços na mesa. E quem foi que disse uma bobagem dessas? Luciana hesitou. Não queria falar mal dos pais. Ah, o povo. Carlos não insistiu,
mas sabia que o povo, muitas vezes, tinha nome e sobrenome dentro da própria casa. Me diz uma coisa, perguntou. Você gosta de escrever? Ela pensou um pouco. Gosto. É como se eu conversasse comigo mesma, sem ninguém para interromper. Ele sorriu de leve. Está certa. Tem coisa que a gente só consegue dizer no papel mesmo. Por alguns dias, ele apenas observou. Sempre que tinha um tempo, Luciana escrevia alguma coisinha, anotava o que tinha feito, o que tinha sentido, às vezes só uma frase. Guardava os papéis dobrados dentro de uma lata vazia de biscoito que tinha encontrado no armário do quarto. Um fim de tarde, porém, mudou tudo. Carlos estava no escritório pequeno da casa, um cômodo que quase ninguém entrava. Era ali que ele guardava as contas da fazenda, recibos, cadernos antigos. A mesa estava cheia de papéis, e ele tentava entender umas anotações feitas por um rapaz que havia trabalhado um tempo lá ajudando com as contas. Os números não batiam direito. Faltava isso, sobrava aquilo. Luciana apareceu na porta com um pano de prato na mão. O senhor quer café? Perguntou. Quero, sim. E, se não estiver ocupada demais, senta aqui um pouco. Ela estranhou, mas se aproximou devagar. O escritório para ela era quase um lugar proibido, de coisa de patrão. Olha aqui, disse Carlos, empurrando um caderno na direção dela. Esse rapaz que me ajudava com as contas anotava tudo, mas eu confesso que não entendo esse jeito dele. Vê se isso aqui faz sentido para você. Luciana olhou os números. No começo, viu um amontoado de linhas. Mas, aos poucos, as coisas foram se clareando. Tinha data, quantidade de ração, vacina, venda de bezerro, gasto com cerca. Ela começou a seguir as colunas com o dedo, devagar. Aqui, murmurou, acho que ele somou errado. E aqui, ele escreveu a mesma coisa 2 vezes. Carlos ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Tenho quase certeza, respondeu, com humildade. Se o senhor quiser, eu posso passar isso aqui a limpo. Organizar por mês, separar o que é gasto, o que é entrada. Eu fazia isso no caderno da minha vizinha, quando ela vendia bolo. Gostava de arrumar. Carlos ficou alguns segundos em silêncio, observando aquela cena. Uma moça enviada para lavar chão e cozinhar estava, sem perceber, oferecendo organizar o coração financeiro da fazenda. Pois então faz, disse, firme. Vamos tentar do seu jeito. Naquela noite, depois de terminar o serviço da cozinha, Luciana sentou à pequena escrivaninha do escritório com um lápis apontado e um caderno novo, que Carlos havia tirado de uma gaveta. Começou a criar tabelas simples, com traços retos, datas alinhadas. No começo, errou uma linha ou outra. Voltou, corrigiu. E, sem que percebesse, estava tão concentrada que esqueceu até da hora. Idalino passou na porta e comentou com Carlos, em voz baixa. Olha lá, seu Carlos, parece gente que estudou essas coisas. Carlos apenas respondeu. Às vezes, o que falta não é cabeça. É oportunidade. Naquele momento, ele ainda não sabia, mas aquele caderno seria a chave de uma mudança muito maior do que todos imaginavam. E Celso e Lourdes, na cidade, continuavam acreditando que a filha estava lavando o prato e passando fome, sem nem imaginar o que começava a nascer dentro daquela sala simples. Algumas semanas se passaram. A rotina se equilibrava entre cozinha, casa e escritório. De manhã, Luciana cuidava das tarefas normais. À tarde, quando mais pesado já estava adiantado, Carlos chamava. Luciana, se tiver um tempinho, vem aqui pro escritório. Ela já entrava com o caderno na mão. Somava, conferia, organizava. Às vezes perguntava. Isso aqui foi gasto com o que mesmo? E essa data? O senhor lembra? Carlos respondia, impressionado com a atenção dela. Em pouco tempo, Luciana descobriu que a fazenda gastava mais do que precisava em algumas coisas e deixava de receber em outras, por pura desorganização. Seu Carlos, disse um dia, com cuidado. Essas contas aqui, tem peão que pegou coisa no armazém e anotou para depois ver. Nunca mais foi visto. O senhor recebeu? Não recebi, não, ele confessou. Foi ficando para trás, e eu fui deixando. Ela pigarreou. Então, o senhor está perdendo dinheiro aqui. Se a gente fizer um jeito mais certinho, ninguém pega sem assinar. E o senhor não fica no prejuízo. O fazendeiro se encostou na cadeira. E você aprendeu isso onde, menina? Em lugar nenhum, respondeu, simples.
Eu só fico pensando como seria se o dinheiro fosse meu. Eu ia querer saber onde está indo. A sinceridade dela arrancou um sorriso de Carlos. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele a chamou para sentar na varanda, com 2 canecas de café com leite. O céu estava alaranjado, e o vento vinha mais frio. Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa, começou, olhando para a frente. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente na sua vida? Ela pensou um pouco. Eu teria estudado mais. Não que o estudo resolva tudo, mas acho que me daria mais jeito de escolher caminho. E por que parou? Ela respirou fundo. Porque, lá em casa, quando o dinheiro apertou, tudo que era sonho virou bobagem. Aí disseram que eu podia ajudar em casa sem precisar de diploma. Que estudo não enche barriga. E que eu não tinha cabeça para isso mesmo. Carlos fechou os olhos por um instante. Aquilo levou de volta ao próprio passado. Sabe, Luciana, começou, devagar, eu tinha 2 filhos. Um rapaz, o Marcelo, e uma moça, a Joana. Ela virou o rosto, surpresa. Nunca tinha ouvido Carlos falar da família com tanto detalhe. O Marcelo gostava da lida do campo. Montava a cavalo, mexia com gado, parecia ter nascido para isso. A Joana já era diferente. Vivia com um livro na mão. Queria estudar na cidade grande. Ele fez uma pausa longa. Eu não entendi isso na época. Achava que era frescura. Que o lugar dela era aqui, perto de mim. Luciana ouviu em silêncio, sentindo que vinha coisa profunda ali. Um dia, o Marcelo se foi. Um problema de saúde que apareceu do nada. Quando a gente vê, já não tem mais o que fazer. A voz de Carlos embargou, mas ele continuou. E a Joana brigou comigo. Disse que eu só via valor em quem fazia o que eu queria. Foi embora. Estudou. Ficou anos sem falar comigo direito. Hoje a gente se fala pouco, por telefone, de vez em quando. Mas eu sei que ela guarda magoazinha aqui, e bateu de leve no próprio peito. Luciana baixou os olhos. Sinto muito. Eu também, respondeu Carlos, sincero. E, por sentir, aprendi. Hoje eu sei que dizer para alguém, você não tem cabeça para isso, é um jeito de empurrar a pessoa para baixo. Por isso, quando eu te vi mexendo com aqueles papéis, eu pensei, se essa menina tiver vontade de aprender, eu não vou ser o homem que corta essa vontade. Luciana o encarou, com os olhos marejados. E o que o senhor quer dizer com isso? Ele respirou fundo, ajeitou o chapéu nas mãos, como se procurasse coragem ali. Quero dizer que, se você quiser voltar a estudar, eu dou um jeito. Nem que seja começar com um curso de supletivo na cidade, com aula à noite. Eu pago a passagem, ajeito os horários. Ou então trazemos o material para você estudar aqui mesmo, com calma. O que não dá é deixar esse talento seu guardado num caderno velho e numa lata de biscoito. Luciana sentiu o mundo parar por alguns segundos. Estudar. A palavra ecoou dentro dela como se fosse proibida e permitida ao mesmo tempo. Mas, seu Carlos, eu já tenho 22 anos. É tarde. Ele riu de leve. Eu comecei a aprender a mexer com umas contas mais difíceis depois dos 40. Tarde é quando a gente já não tem mais fôlego para tentar. E você tem. Ela levou as mãos ao rosto, emocionada. Eu só não quero ser um peso pro senhor. Peso, Luciana, é gente parada, que não quer nada, que não tenta. Você está se levantando. E quando alguém se levanta, ajuda a levantar a casa toda. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Deitou e levantou várias vezes, andou de um lado para o outro no quarto, sentei na beira da cama. Pegou um papel e escreveu. Hoje ouvi alguém dizer que ainda dá tempo para mim. Não sei se acredito, mas quero tentar. Dobrou o papel com cuidado e colocou junto dos outros. Alguns dias depois, Carlos a levou até a escola da cidade que oferecia aulas para jovens e adultos. Conversou com a diretora, explicou a situação. Luciana assinou a matrícula com a mão um pouco trêmula. Voltaram para a fazenda em silêncio quase o caminho todo. Quando desceram do carro de boi, ela parou, olhou para ele e disse, firme, com um sorriso tímido. Obrigada, seu Carlos. Ele respondeu simples. Não me agradece agora, não. Me promete só uma coisa, se for para desistir, que não seja porque falaram que você não consegue. Se desistir, que seja porque você mesma escolheu outro caminho. Ela assentiu. A partir dali, a rotina mudou mais uma vez. De manhã,
Luciana trabalhava na fazenda. À tarde, organizava as contas com Carlos. No começo da noite, em alguns dias da semana, pegava a condução para a cidade, assistia às aulas, voltava cansada, mas com o coração aceso. Os olhos dela começaram a brilhar de um jeito diferente. Ela já não caminhava olhando só para o chão. Enquanto isso, na cidade, Celso e Lourdes seguiam falando da filha como se ela estivesse penando na roça. Mal sabiam que a moça preguiçosa estava estudando, lidando com números e ganhando respeito. E essa diferença entre o que eles pensavam e o que realmente estava acontecendo só ia aumentar. Os meses foram passando. Luciana foi pegando gosto pelo estudo. As primeiras provas foram simples, mas, quando recebeu a primeira folha com nota alta, quase não acreditou. A professora escreveu ao lado: "Parabéns, você tem facilidade com isso." Ela guardou a prova dobradinha dentro da bolsa. Ao chegar na fazenda, mostrou para Carlos, meio sem jeito: "Olha o que a professora escreveu." Ele leu, sorriu orgulhoso. "Eu já sabia. Agora está só no papel." Ao mesmo tempo, o trabalho dela no escritório da fazenda começou a dar resultado. Com as contas organizadas, ficou claro onde dava para economizar, onde era possível negociar melhor preço, o que estava sendo desperdiçado. Luciana sugeriu: "E se a gente comprasse algumas coisas em quantidade maior, direto do fornecedor, em vez de ir toda hora no armazém? Acho que sai mais barato." Testaram. Deu certo. Ela percebeu também que alguns animais estavam sendo vendidos cedo demais, por pressa, com preço mais baixo. Com paciência, Carlos foi confiando nela para decidir em quais leilões valia a pena esperar, em que época era melhor vender. Os resultados começaram a aparecer na prática. Sobrou um pouco mais de dinheiro no fim do mês. Dívidas antigas foram sendo acertadas. O pessoal da cidade começou a comentar: "A fazenda do Carlos deu uma melhorada, hein? Ele colocou alguém para cuidar das contas. Dizem que tem uma moça ajudando." Num sábado de manhã, Carlos foi à cidade comprar algumas coisas. No balcão do armazém, o dono puxou conversa: "Carlos, ouvi dizer que tem uma moça nova lá na sua casa, ajudando." O povo comentou que ela é ligeira com as contas. Carlos, que não gostava de se gabar, limitou-se a responder: "É trabalhadeira, sim." Um homem que estava ali perto, tomando café em pé, ouviu a conversa e entrou no meio: "É aquela filha do Celso, não é?" "Ah, como é mesmo o nome?" "Luciana", respondeu o dono do armazém. "É, acho que é ela mesmo. Dizem que está até estudando." O comentário foi simples, mas não parou ali. Cidade pequena guarda notícia como vento guarda cheiro, espalha fácil. No fim do dia, alguém encontrou Celso numa esquina e soltou, meio sem pensar: "E aí, Celso, a sua filha virou doutora lá na fazenda, hein? O Carlos está até elogiando. Diz que ela ajeitou as contas dele." Celso franziu a testa na hora. "Como assim, doutora?" "Ah, modo de dizer", respondeu o conhecido. "Só sei que o povo anda falando que a fazenda deu uma ajeitada boa depois que ela chegou. Dizem que ela que organiza tudo agora. Até estudando à noite ela está." As palavras entraram em Celso como uma fisgada. Ele disfarçou: Tomara que ela não esqueça que tem família aqui", murmurou, mais para si do que para o outro. Em casa, contou a Lourdes, num misto de contrariedade e curiosidade: "Estão falando por aí que a Luciana está estudando, mexendo com conta. Que o Carlos está até elogiando." Lourdes, que arrumava a mesa, parou no meio do movimento. "Estudando? Com que dinheiro?" "Sei lá", respondeu Celso, irritado. "Só sei que eu mandei ela para lá para aprender a se virar, não para virar dona das coisas. O povo está exagerando." Mas a pulga atrás da orelha ficou. Na fazenda, nesse meio tempo, a relação de confiança entre Luciana e Carlos só se fortalecia. Um dia, ao fechar o caderno de contas, Carlos comentou: "Sabe, Luciana, eu nunca pensei que ia depender de alguém assim, de dentro da casa, para ajeitar minha vida." Ela ficou aflita. "Se o senhor quiser, eu posso ensinar outra pessoa. Eu não quero que o senhor fique na minha mão." Ele balançou a cabeça. "Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de confiar. De olhar para alguém e saber que a pessoa vai fazer o melhor, mesmo que você não esteja olhando." Luciana engoliu em seco. Ninguém nunca tinha dito que confiava nela desse jeito. "Eu agradeço a chance, seu Carlos. E eu agradeço o empenho, menina." Não demorou para que Dalino,
que andava sempre atento, percebesse uma mudança maior. Numa tarde, quando estava consertando uma cerca, ele comentou com um dos peões: "Você viu? O velho Carlos anda até mais leve. Parece que tirou um peso das costas." "É, e essa moça nova aí tem parte nisso, viu?" respondeu o outro. "A gente percebe. Os olhos observam o que as pessoas acham que ninguém está vendo." Luciana nunca tinha se vangloriado de nada. Não postava foto, não contava 1000 histórias. Só fazia. E esse só fazer começou a construir um respeito silencioso ao redor dela. Quando Celso ouviu, pela segunda vez, alguém dizer na rua que a filha estava mandando na fazenda, a inquietação cresceu. "Esse Carlos deve estar ficando bobo. Daqui a pouco, está deixando a fazenda para ela", falou, num misto de ironia e medo. A frase, que saiu como brincadeira, ficou ecoando na própria cabeça dele. E se aquele homem, sem filho por perto, realmente estivesse pensando em dividir alguma coisa com a moça que tinha salvado as contas? A ideia, mesmo sem prova, começou a incomodar. Lourdes, por sua vez, sentia outra coisa, uma mistura de orgulho abafado com ciúme. Todo mundo elogiando a Luciana, e ninguém fala que foi a gente que criou, resmungou, um dia. Esquecem que ela aprendeu a lavar, cozinhar, arrumar, foi tudo em casa. Os dois começaram a comentar entre si, em tom baixo, que talvez fosse hora de ver de perto o que estava acontecendo. "Não quero que essa menina pense que agora é melhor do que a gente", dizia Celso. Sem perceber, ele repetia o mesmo medo que já tinha mostrado a Carlos na varanda, no primeiro dia. O que ele não imaginava é que a próxima visita à fazenda não seria como as outras. Ele não chegaria como o homem que manda na filha, mas como alguém que teria de ouvir coisas que nunca esperou. Enquanto isso, Carlos andava com um envelope guardado na gaveta do escritório. Um envelope com papéis importantes, assinados recentemente, que mudavam, no papel, lugar de Luciana na vida dele. Ele havia decidido uma coisa sem contar a ninguém, nem a ela. E essa decisão só seria revelada no dia em que Celso e Lourdes aparecessem na fazenda com um plano claro na cabeça. Era uma manhã de céu limpo quando o barulho de um carro diferente se aproximou da fazenda. Não era o carro de boi de Carlos, nem o veículo velho usado para levar ração. Era o carro simples de Celso, que quase nunca rodava tanto. E Dalino foi o primeiro a notar. Limpou as mãos no pano e avisou: "Seu Carlos, tem gente chegando aí. É o Celso, pai da moça." Carlos sentiu o peito apertar. Sabia que esse dia ia chegar. "Chama a Luciana, por favor", pediu, com calma. Luciana estava na cozinha, terminando de ajeitar o almoço. Quando ouviu o nome do pai, sentiu as mãos suarem. Enxugou-as no avental e respirou fundo. "Ele veio fazer o que aqui?" perguntou, mais para si mesma. "Vamos descobrir", respondeu Carlos. "Mas, o que for para ser falado, vai ser falado na frente de todo mundo. Não tem mais conversa escondida." Foram até a varanda. Celso desceu do carro, Lourdes logo atrás. Ambos estavam arrumados de um jeito mais ajeitado do que o normal, como quem vai para uma conversa importante. Celso abriu um sorriso que não alcançava os olhos. "Carlos, meu amigo, quanto tempo, hein?" "Bom dia, Celso." "Bom dia, Dona Lourdes", cumprimentou Carlos, sem exagerar na simpatia, mas sem ser frio. Luciana ficou um passo atrás, com o coração disparado. Lourdes a viu e deu um sorriso meio duro. "Oh, Luciana, como você está diferente", comentou. "Até mais corada." "Estou bem, mãe", respondeu ela, contida. Celso foi direto ao ponto. "Podemos conversar um pouco? Eu, o senhor e a dona Lourdes." Carlos olhou para Luciana. "O que eu tenho para conversar sobre ela, eu converso com ela presente", respondeu. "Se for assunto de família que não me diz respeito, eu respeito também. Vocês decidem." A frase deixou Celso desconfortável, mas ele engoliu seco. "Não, está certo. É sobre ela mesmo. Pode ficar, Luciana." Sentaram na varanda, Carlos em uma cadeira, Luciana em outra, Celso e Lourdes no banco. O clima era de reunião. Celso respirou fundo, fingindo calma. "Então, seu Carlos, a gente andou ouvindo umas conversas na cidade. Disseram que a Luciana está estudando, cuidando das contas, que o senhor está muito satisfeito com ela." "É verdade", confirmou Carlos. "Ela está se esforçando, ajudando bastante." "Fico feliz", disse Celso, com um sorriso forçado.
Afinal, é nossa filha, né? A gente sempre soube que, se apertasse um pouco, ela aprendia. Luciana sentiu aquele se apertasse um pouco como uma alfinetada. Mas permaneceu calada. Lourdes entrou na conversa. A gente veio também porque é nossa responsabilidade saber como ela está. É nossa filha. Não queremos que ninguém se aproveite dela. Carlos franziu a testa, sem entender direito se aquilo era preocupação real ou recado disfarçado. Aqui ninguém se aproveita de ninguém, respondeu. Ela trabalha, eu pago. Ela estuda, eu incentivo. Só isso. Celso ajeitou o corpo, indo ao ponto que o incomodava de verdade. Eu entendo. Mas sabe como é, né? O povo aumenta as coisas. Estão falando por aí que o senhor até pensa em... Como é que disseram mesmo, Lourdes? Ela completou. Em deixar coisa no nome dela. Em colocar a Luciana como dona de parte da fazenda. Carlos percebeu, então, de onde vinha a inquietação. O povo fala muita coisa, respondeu. Celso continuou. A questão é a seguinte, seu Carlos, a Luciana tem família. Ela não é sozinha no mundo. Ela é nossa filha. A gente não quer que ela esqueça das raízes, não quer que ela vire as costas pra gente se começar a ganhar as coisas aqui. Luciana arregalou os olhos. Pai, eu nunca pensei em virar as costas, começou a dizer. Ele a interrompeu, levantando a mão. Eu estou falando com o seu Carlos, Luciana. Foi um corte seco. Carlos não gostou do tom. Aqui ninguém corta a voz de ninguém, Celso, disse, firme, mas sem elevar o volume. Se for para falar dela, ela fala também. Lourdes tentou amenizar. Não leva a mal, Carlos. É que a gente ficou preocupado, sabe? A menina saiu de casa de um jeito, agora está de outro, todo mundo elogiando, falando que ela está por cima da carne seca. A gente só quer ter certeza de que ela não está se achando demais. Luciana sentiu o rosto queimar. Carlos respirou fundo. Tinha chegado a hora que ele sabia que viria. Levantou devagar. Esperem um pouco aqui. Vou pegar uma coisa no escritório. Entrou, deixando os três na varanda, num silêncio estranho. Celso cochichou para Lourdes. Eu falei que ele ia ficar melindrado. Lourdes respondeu, baixo. A gente tem direito de saber. Luciana, quieta, olhava para o chão, com lágrimas ameaçando descer, mas resistindo. Minutos depois, Carlos voltou com um envelope pardo na mão. Sentou de novo, colocou o envelope sobre a mesa da varanda e passou a mão por cima, como quem organiza os pensamentos. Celso, Lourdes, eu vou ser muito direto com vocês. E você, Luciana, escuta tudo, porque isso diz respeito à sua vida. Os três ficaram atentos. Quando vocês mandaram a Luciana para cá, vocês não mandaram uma ajudante. Vocês mandaram uma filha. Só que ela chegou aqui se sentindo menos que qualquer pessoa que põe o pé nesse terreiro. Chegou achando que tinha que merecer até o prato de comida. Isso eu não ouvi de vizinho, nem de fofoca. Eu ouvi da própria boca de vocês, lá naquela varanda, quando Celso veio reforçar o combinado. Celso se remexeu na cadeira. Carlos, não precisa. Precisa, sim, cortou Carlos, com firmeza respeitosa. Eu ouvi você dizer que eu podia apertar, que podia usar a fome para ensinar. Ouvi você dizer que não queria que ela achasse que aqui era melhor que a casa de vocês. Ouvi a Lourdes dizer que, se ela não trabalhasse, não precisava comer. Lourdes ficou pálida. Luciana sentiu o chão sumir por um instante. Ela sabia do teor das conversas, mas ouvir assim, na frente de todo mundo, doía e libertava ao mesmo tempo. Carlos continuou. Eu calei naquela hora, mas dentro de mim eu decidi uma coisa. Enquanto essa moça estivesse na minha fazenda, não ia passar a humilhação que passou aí. Nem de fome, nem de palavra. Celso tentou reagir. A gente só queria que ela criasse juízo. Foi o jeito que aprendemos. Eu também fui criado em casa dura, respondeu Carlos. Mas, com o tempo, aprendi que repetir o erro dos nossos pais não é honra. É teimosia. Abriu o envelope devagar, tirou alguns papéis grampeados. Pois bem, nos últimos meses, a Luciana não só cuidou da casa. Ela ajudou a organizar as contas, fez a fazenda economizar, me ajudou a pagar dívida antiga, me mostrou onde eu estava sendo passado para trás. Além disso, está estudando, correndo atrás do prejuízo que a vida deu para ela. Olhou para a Luciana, com carinho. Eu poderia só continuar pagando o salário dela e ficar quieto.
Era o suficiente? Talvez. Mas eu não quis parar no suficiente. Eu decidi fazer justiça com quem mereceu. Virou-se de novo para Celso e Lourdes. Esses papéis aqui são de um registro que eu fiz no cartório. A partir de agora, se um dia eu faltar, uma parte desta fazenda, a casa e uma porcentagem da renda ficam no nome da Luciana, como reconhecimento pelo que ela fez e faz. O silêncio que se seguiu foi tão forte que dava para ouvir o vento passando pelas folhas. Celso empalideceu. O quê? Soltou, meio sem ar. Lourdes levou a mão à boca. Luciana, por sua vez, ficou paralisada. Não, seu Carlos, murmurou. Eu não fiz isso para ganhar nada. Eu sei que não fez, interrompeu ele, com doçura. E é justamente por isso que merece. Não estou te dando esmola, Luciana. Estou te dando o que você ajudou a construir. Celso começou a se agitar. Mas, Carlos, isso não está certo. Ela é nossa filha. A gente que lutou com ela pequena, que deu comida quando podia, que vestiu, que... Carlos o encarou com serenidade firme. E ninguém está tirando isso de vocês. Ninguém está negando que vocês alimentaram, vestiram, cuidaram quando ela era menina. Mas uma coisa não apaga a outra. Vocês também a fizeram acreditar que ela era peso, que não servia para muita coisa. Enviaram a filha para um desconhecido com a condição de que, se não trabalhasse do jeito de vocês, podia passar aperto. Fez uma pausa. Vocês me procuraram agora com medo de que ela esquecesse a família se tivesse algo no nome. Mas, até aqui, quem mais esqueceu dessa moça foram vocês. As palavras caíram pesadas, mas verdadeiras. Lourdes, com os olhos cheios de lágrimas, tentou falar. A gente não sabia que tinha sido assim para ela. Luciana respirou fundo. Era a primeira vez que via os pais naquela posição, escutando, sem poder cortar. Carlos, então, se voltou para ela. Luciana, agora é com você. Eu fiz o que achei justo. Mas quem decide o lugar da sua família no seu coração é você. Ela engoliu em seco. As mãos tremiam, mas a voz saiu surpreendentemente firme. Pai, mãe, começou, olhando um e outro. Eu sei que a vida foi difícil para vocês. Eu sei que faltou dinheiro, sei que vocês fizeram o que acharam que era certo. Mas, doeu. Dói até hoje lembrar que ouviram alguém dizer que eu podia passar fome para aprender, e vocês concordaram. Celso tentou interromper. Luciana, você está exagerando. Eu não estou exagerando, respondeu ela, ainda sem elevar a voz. Eu só estou, pela primeira vez, dizendo como eu me senti. Respirou fundo, continuou. Eu nunca quis ser melhor do que vocês. Eu só queria não ser menos que todo mundo. Aqui, pela primeira vez, me olharam como gente. Me deram comida sem perguntar se eu merecia. Me deram estudo sem dizer que eu não tinha cabeça. E eu estou tentando honrar isso. Lourdes, com lágrimas correndo, murmurou. A gente errou. Luciana sentiu, com dor e maturidade. Errou. Mas eu não quero viver presa nesse erro. Eu perdoo. Eu realmente perdoo. Não quero carregar isso como pedra no peito. Mas, fez uma pausa, respirando fundo, eu também não vou voltar para aquele lugar de onde eu saí, em que qualquer escolha minha era decidida sem eu nem poder falar. Olhou nos olhos do pai. Eu posso amar vocês. Posso ajudar quando puder. Posso visitar. Mas a minha vida, daqui para frente, eu vou construir daqui, junto com quem acreditou em mim quando eu não acreditava em nada. As lágrimas que ela vinha segurando desceram, finalmente. Mas não eram lágrimas de desespero. Eram de libertação. Celso, pela primeira vez, não tinha resposta. Estava com o rosto vermelho, os olhos marejados, mas sem conseguir montar uma frase inteira. Tudo aquilo que sempre jogou para cima da filha, de repente, se virou como um espelho na frente dele. Lourdes chorava baixinho, o pano apertado nas mãos. Carlos concluiu, com calma. Ninguém está expulsando vocês daqui. Vocês são os pais dela. Se quiserem voltar para visitar, as portas estão abertas. Só que, daqui para frente, não é mais vocês que decidem o que é melhor para a vida dela. É ela. E eu vou estar aqui, do lado dela, enquanto Deus me der saúde. O silêncio voltou a dominar por alguns instantes. Celso levantou devagar, como se o corpo tivesse ficado mais pesado. Eu preciso pensar, murmurou. Não vim aqui para isso. Carlos respondeu, respeitando. Às vezes,
O que a gente precisa ouvir não é o que a gente veio buscar. Lourdes se aproximou de Luciana, com cuidado, como se não soubesse mais se tinha permissão para tocar na própria filha. Me perdoa, minha filha, pediu, num fio de voz. Eu achei que estava fazendo certo. Luciana segurou as mãos da mãe. Eu perdoo, mãe. Mas daqui para frente vai ser diferente. Houve um abraço tímido, apertado, cheio de coisas não ditas, mas carregado de um começo de entendimento. Celso observou, em silêncio. Estava acostumado a ser o homem de voz firme, de decisão final. Ali, porém, a última palavra tinha vindo da filha que ele julgava fraca. Quando o carro se afastou da fazenda, levando Celso e Lourdes de volta à cidade, Carlos e Luciana ficaram um tempo calados na varanda, olhando o rastro de poeira sumir. Doeu? Perguntou ele. Doeu, respondeu ela, sincera. Mas, parece que agora eu consigo respirar um pouco melhor. Ele assentiu. Às vezes, a vida precisa desse corte para sarar direito. Aquilo não apagou o passado de Luciana com a família. Não transformou Celso e Lourdes em pais perfeitos de uma hora para outra. Mas marcou, claramente, uma linha. Dali em diante, ela não seria mais tratada como peso. Nem na fazenda, nem dentro de si mesma. O tempo passou mais um pouco. Luciana terminou a etapa do estudo que tinha começado. Recebeu o certificado simples, mas que, para ela, valia como um troféu. Carlos, orgulhoso, fez questão de colocar numa moldura e pendurar na parede do escritório. Isso aqui é só o primeiro, disse ele. Quando vier o próximo, a gente pendura do lado. Ela sorriu, emocionada. A fazenda seguia firme, organizada, com mais tranquilidade financeira. Com as contas em dia e algum respiro, Carlos e Luciana começaram a pensar além. Seu Carlos, disse ela, um dia, a gente poderia contratar uma ou duas moças lá da cidade, que estão sem trabalho, para ajudarem aqui na casa ou na horta. Tem tanta gente precisando. Ele gostou da ideia. Só com uma condição, completou ele. Que elas sejam tratadas como você foi, e não como você foi mandada para cá. Luciana sorriu. Essa é a parte mais importante. Pouco tempo depois, duas jovens começaram a trabalhar na fazenda. Uma delas, Renata, tinha largado os estudos no meio. A outra, Silvia, vivia ouvindo em casa que não servia para nada. Luciana se viu nelas. Ensinou o serviço com paciência, explicou as rotinas, mas, mais do que isso, conversou. Você gosta de estudar? Perguntou a Renata, num fim de tarde. Gostar eu gosto, respondeu a moça. Só acho que não é para mim. Diziam a mesma coisa de mim, contou Luciana. E hoje eu sei que era mentira. Aos poucos, Renata começou a se interessar em voltar para a escola também. Silvia passou a anotar as vendas de ovos da pequena criação que começaram ali, incentivada por Luciana, que mostrou como organizar tudo num caderno. Era como se aquela humilhação antiga, que quase esmagou Luciana, agora fosse convertida em força para levantar outras pessoas. De vez em quando, Celso e Lourdes apareciam na fazenda. No começo, as visitas eram curtas, desconfortáveis. Celso ainda tinha dificuldade de admitir o tanto que tinha errado. Falava pouco, observava muito. Foi numa dessas visitas, porém, que algo diferente aconteceu. Era final de tarde. Alguns vizinhos mais distantes e empregados estavam reunidos no terreiro, comemorando uma boa época de chuva e colheita. Não era festa grande, não tinha luxo, mas tinha comida simples, música tocando em um rádio velho e risada espalhada. Carlos, já cansado de tanto andar, sentou em uma cadeira na sombra. Olhava, com um misto de emoção e paz, para as pessoas ali. Luciana circulava entre as mesas improvisadas, ajudando a servir, conversando, rindo com Renata e Silvia. Vez ou outra, era chamada por um peão. Oh, dona Luciana, quanto mesmo que ficou aquela conta do sal mineral? Ela respondia de cabeça ou dizia: amanhã eu confiro no caderno e já acerto com o senhor. Para muita gente, ela já era dona Luciana, mesmo sem precisar de título. Era a pessoa a quem recorriam quando queriam resolver algo. Celso, encostado perto da varanda, assistia a tudo. Viu a filha caminhando segura. Viu trabalhadores que antes só pediam coisa para Carlos agora chamando por ela. Viu o respeito no jeito que falavam com ela, não de medo, mas de consideração. Em certo momento, uma senhora da vizinhança se aproximou dele sem saber quem era. O senhor é parente da dona Luciana? Perguntou. Ele engoliu seco. Sou,
Sim. Sou o pai. Os olhos da mulher brilharam. O senhor tem uma joia em casa, viu? Essa moça salvou meio mundo aqui. Ajudou o seu Carlos, ajuda as meninas novas, trata todo mundo bem. A gente reza para que Deus conserve. E saiu, sem perceber o efeito das próprias palavras. Celso sentiu um nó na garganta. Uma joia em casa. Quantas vezes, na pequena sala da casa apertada, ele tinha visto a filha como boca mais, como peso, como problema. Lourdes se aproximou, discreta. Você está estranho, comentou. Ele hesitou. Eu só estou pensando. Mais tarde, quando a festa já estava terminando e o céu se enchia de estrelas, Luciana se sentou num banco do lado de fora, cansada, mas feliz. Celso se aproximou, devagar. Ela percebeu a presença dele. Está gostando de vir aqui? Perguntou, num tom neutro. Celso demorou alguns segundos para responder. Estou aprendendo a olhar. Ela franziu um pouco a testa, sem entender. Ele suspirou. Luciana, começou, com dificuldade. Eu sei que eu disse muita coisa errada para você. Naquele dia, aqui mesmo, quando Carlos falou na nossa cara, eu senti uma vergonha que eu nunca tinha sentido. Mas, levou um tempo para cair tudo na minha cabeça. Ela ficou em silêncio, deixando falar. Hoje, vendo o jeito que o povo te respeita, vendo o que você fez aqui, eu percebo que, se dependesse só de mim, você nunca teria chegado até aqui. Eu teria te segurado por medo, por ignorância. Olhou para baixo, envergonhado. Eu disse pro mundo que você era peso. Mas, na verdade, quem estava pesando na sua vida era eu. As palavras, difíceis de sair, tinham um valor enorme. Luciana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas havia ali também um tipo de cura. Pai, eu não posso voltar atrás e ser a menina que queria te agradar a qualquer custo. Essa menina se perdeu um pouco lá atrás. Mas eu posso ser a mulher que escolhe te perdoar e seguir em frente. Ele assentiu, emocionado. Eu não mereço essa bondade, mas agradeço. Houve um silêncio respeitoso entre os dois. Não era um final de conto de fadas, em que tudo fica perfeito de repente. Havia marcas, memórias, feridas ainda fechando. Mas havia também um caminho novo, em que Luciana já não era filha mandada para passar fome, e sim a mulher que escolhia, com consciência, a forma como queria se relacionar com os pais. Carlos, observando de longe, sorriu em silêncio. Sabia que ali tinha mais vitória do que qualquer papel de cartório poderia registrar. Tempo depois, Luciana ampliou ainda mais o que tinha começado a fazer. Ajudou Renata a concluir os estudos, indicou Silvia para um curso simples de administração doméstica na cidade. Começou a anotar, num caderno novo, ideias para um pequeno projeto. Oferecer, na varanda da fazenda, aulas de reforço de leitura e conta para jovens da região que, assim como ela, tinham sido largados para trás. Se uma pessoa tivesse feito isso por mim lá atrás, comentou, olhando o caderno. Talvez eu não tivesse acreditado tanto tempo que eu não servia para nada. Carlos ouviu e completou. Então seja você essa pessoa para alguém agora. E foi o que ela fez. No início, eram só duas meninas do sítio vizinho, envergonhadas, sentadas em banquinhos na varanda, com lápis na mão e caderno no colo. Luciana ensinava a somar devagar, a juntar sílabas, a ler pequenos textos. Não tenha vergonha de errar, dizia. A vergonha é ficar sem tentar. Aos poucos, um primo de Dalino, que tinha largado a escola cedo, se animou a ir. Depois, veio um vizinho tímido, que queria aprender a ler rótulo e a fazer conta de venda de leite. Luciana preparava tudo com cuidado. Separava uma parte dos fins de tarde para isso. Um dia, ao sair da escola noturna na cidade, conheceu Mônica, uma colega de sala que morava mais perto do centro. Mônica era falante, curiosa, gostava de livros. Aproximaram-se aos poucos, conversando no ponto de ônibus depois das aulas. Você mora na fazenda do seu Carlos, não é? Perguntou Mônica, certa noite. Moro, sim. Trabalho lá, respondeu Luciana. Falaram de você na sala dos professores. Disseram que tem uma aluna da zona rural que está se destacando muito nas matérias de matemática e português. Aposto que é você, disse Mônica, sorrindo. Luciana baixou os olhos, sem saber reagir, mas o coração se encheu de um orgulho discreto. Com o tempo, contou a Mônica o que estava começando a fazer na fazenda, com as aulas na varanda. Eu ajudo um pouco o pessoal de lá a ler, a fazer conta. Nada demais.
Mônica, animada, respondeu: Isso é muito. Se você quiser, eu posso separar uns livros e uns materiais que eu tenho lá em casa. Talvez ajudem nas aulas. Na semana seguinte, ela apareceu na fazenda num sábado de manhã, com uma sacola cheia de cadernos quase novos, lápis, borrachas e alguns livros simples. Não repare, são usados, mas estão inteiros, explicou. Luciana recebeu como se fosse um tesouro. Você não faz ideia do bem que está fazendo, disse, com sinceridade. Carlos observava aquela movimentação toda com um brilho orgulhoso nos olhos. Vez ou outra, parava na porta da varanda e via meia dúzia de pessoas sentadas, repetindo sílabas, fazendo continha no quadro que ele havia pendurado na parede. Dona Luciana, como escreve ferramenta? Perguntava um. E gado? Perguntava outro. Ela respondia com paciência, letra por letra. Era curioso, a mesma varanda onde, um dia, Celso tinha dito que a filha podia aprender na marrã, passando aperto, agora era lugar de acolhimento e de estudo. Onde antes se planejava humilhação, agora se plantava dignidade. Na cidade, o comentário sobre as mudanças continuava. Uma tarde, Celso estava encostado no balcão da padaria, tomando um café, quando dois conhecidos começaram a conversar perto dele, sem notar direito sua presença. Você viu a Luciana, filha do Celso? Disse um. Está quase uma professora lá na fazenda do Carlos. Eu vi, sim. Fui lá esses dias. Até aula ela está dando pro povo. Quem diria, hein? Aquela menina que vivia apagada. O outro respondeu, rindo. Às vezes, o problema não era a menina, era o ambiente, né? Tem pai que só sabe reclamar e não vê o valor que tem dentro de casa. A frase pegou em cheio. Celso, que sempre foi de responder na ponta da língua, dessa vez ficou mudo por uns segundos. O orgulho doía. Um deles virou, o reconheceu e tentou disfarçar. Oh, Celso, não leve a mal, não. A gente estava só comentando. Ele respirou fundo. Sentiu, de novo, aquela sensação de espelho vindo ao encontro. Podia reagir com raiva, como sempre fez. Ou podia, pela primeira vez, admitir algo. Escolheu o segundo caminho. Não, vocês não falaram mentira, não, respondeu, com voz mais baixa do que o normal. Eu demorei demais para enxergar minha filha. Fiquei preso no que ela não tinha, no que ela não fazia, e não vi o que ela podia virar. Os dois homens se entreolharam, surpresos. Mas agora, continuou Celso, se querem falar da Luciana, falem direito. Ela não é isso tudo porque deu sorte com o Carlos. Não. Ela está onde está porque correu atrás, porque aceitou aprender quando eu só sabia mandar. Eu devo muito mais a ela do que ela a mim. As palavras custaram a sair, mas, quando saíram, trouxeram um alívio estranho. Era como se ele, finalmente, tivesse se colocado no lugar certo da própria história. Naquele dia, voltando para casa, Celso parou no meio da rua de terra, olhou para o céu e pensou na primeira vez em que chamou a filha de Boca Mais. A lembrança agora vinha com vergonha, mas também com o desejo de ser melhor dali para frente. Num outro fim de semana, Celso e Lourdes foram juntos à fazenda mais uma vez. Desta vez, sem cobranças, sem desconfianças escondidas. Foram só para visitar. Encontraram a varanda cheia de gente, cadernos abertos, Luciana explicando com calma uma continha de dividir. Carlos, sentado num canto, observava, orgulhoso. Lourdes parou na porta, emocionada. Olha a nossa menina, murmurou, com voz embargada. E eu achando que ela só servia para lavar louça. Celso engoliu seco. Quando a aula improvisada terminou, os alunos foram saindo aos poucos, agradecendo. Obrigado, Dona Luciana. Agora já consigo fazer a conta do leite. Eu também, dona. Consigo ler o bilhete da escola do meu filho. Ela sorria para cada um, respondia com carinho. Ao ver os pais, aproximou-se, um pouco ansiosa, mas sem o medo de antigamente. Vocês chegaram. Lourdes abraçou a filha com força. Chegamos, minha filha. E dessa vez viemos para aprender, não para mandar. Celso, mais calado, respirou fundo e falou. Luciana, eu sei que não posso voltar lá atrás e desfazer o que eu falei, o que eu fiz. Mas, se você deixar, eu quero ser, daqui para frente, o pai que te apoia, não o que te atrapalha. Ela olhou dentro dos olhos dele, procurando sinceridade. Viu ali um homem envelhecido não só pelo tempo, mas pelos próprios erros. Eu deixo, pai, respondeu,
com doçura firme. Mas vai ser passo a passo. Confiança não volta de uma vez. Ela se reconstrói. Ele assentiu, aceitando. Eu mereço isso. Naquele almoço, sentados todos à mesma mesa, Carlos, Luciana, Celso, Lourdes, Idalino, Renata, Sílvia e até Mônica, que tinha ficado para conhecer de perto a fazenda, o clima era outro. Não era mais patrão de um lado, criada do outro, pai mandando, filha calada. Era mesa de gente diferente, sim, com histórias ainda difíceis, mas com respeito novo circulando entre os pratos. Carlos, em certo momento, levantou o copo com suco e disse, simples: eu quero agradecer a Deus por essa casa cheia hoje. E, em especial, por essa moça aqui, apontou para Luciana, que chegou um dia com uma mala pequena, quase sem olhar para cima, e hoje enxerga muita coisa que a gente aqui demorou anos para ver. Todos bateram palma de um jeito espontâneo, sem exagero, mas cheio de verdade. Luciana corou, sem saber onde pôr as mãos. Eu só fiz o que o Senhor me deixou fazer, respondeu. O que mais ajudou não foi o que o Senhor me deu, foi o que o Senhor parou de tirar de mim, a esperança. Carlos sorriu, com os olhos úmidos. Às vezes, ajudar alguém é só parar de empurrar para baixo. Nos anos que se seguiram, muita coisa mudou por fora, mas, por dentro, a mudança maior já tinha acontecido. Luciana continuou estudando. Fez mais um curso simples de administração rural, orientada por Mônica, que sempre trazia notícias e materiais. Ampliou o projeto de reforço na varanda, ajudando cada vez mais jovens da região. A fazenda se mantinha estável, organizada. O nome dela, discretamente, já constava nos papéis, como tinha decidido Carlos. Ele envelhecia com a tranquilidade de quem sabia que deixaria, além de terra e gado, um legado de valores na mão certa. Celso e Lourdes, aos poucos, foram se adaptando à nova realidade. Ainda tinham seus defeitos, suas teimosias, mas já não olhavam a filha como peso. Em conversas pela cidade, quando alguém comentava: sua filha está bem, hein, Celso? Ele não desviava mais. Está, sim. E é mérito dela. Eu demorei para enxergar, mas hoje eu sei. Lourdes, quando via alguma mãe tratando o filho como estorvo, se contorcia por dentro. Num dia, tomando café com uma vizinha, ouviu a mulher reclamar: esse menino só me dá gasto. Nem sei por que botei no mundo. Lourdes respirou fundo, lembrando da própria história, e respondeu: cuidado com o que você fala, viu? Às vezes, a gente pensa que está corrigindo e está quebrando por dentro. Eu quase perdi minha filha assim. Do outro lado, na fazenda, Luciana seguia escrevendo. Não só em cadernos de conta, mas em folhas soltas em que registrava pensamentos, lembranças, aprendizados. Um dia, Mônica pegou um desses papéis por engano, leu e comentou: você já pensou em juntar essas histórias todas e escrever um livro? Luciana riu, achando exagero. Livro? Eu? Imagina! Por que não? Insistiu Mônica. Tem muita gente que precisa ouvir isso aqui. Mãe, pai, filha, filho. Gente que acha que não tem mais jeito. Luciana ficou pensativa. Se um dia eu fizer, não vai ser para atacar ninguém. Vai ser para lembrar que até quem foi mandado para passar fome pode, sim, virar alguém que alimenta outros. Mônica sorriu. É exatamente por isso que você deveria escrever. Naquele fim de tarde, sozinha na varanda depois que todos saíram, Luciana se sentou no mesmo banco em que, um dia, ouviu Carlos dizer que ela valia alguma coisa. O pôr do sol coloria o céu, e o vento trazia o som distante do gado ao longe. Ela fechou os olhos e lembrou. Lembrou da mala pequena, da frase boca mais, da ida calada na carroça, do medo de passar fome por decisão dos outros. Lembrou também da primeira colher de comida servida sem condição, do primeiro elogio simples, da primeira folha de prova com nota alta, do caderno organizado, das contas fechando, da confiança recebida, do nome no papel da fazenda. E lembrou, sobretudo, da cena dos pais sentados naquela mesma varanda, ouvindo, cabisbaixos, o que nunca imaginaram ouvir, que a filha que mandaram para ser humilhada tinha virado uma mulher que eles agora precisavam respeitar. Abriu os olhos, olhou o terreiro, viu alguns dos seus alunos rindo ao longe, brincando depois da aula. Se um dia alguém te disser que você é peso, lembra disso aqui, murmurou, como se falasse com a Luciana mais jovem dentro dela. Peso é o que te puxaram para baixo. Você é a força que levantou. Naquele momento, ela entendeu de verdade a reviravolta que tinha vivido. De boca mais na mesa apertada da casa dos pais,
para a voz que alimenta na varanda de uma fazenda. Não foi vingança. Não foi troco. Foi transformação. E quem um dia desejou que ela passasse fome, hoje sabia, com todas as letras, que foi salvo, em muitas coisas, pela generosidade da filha que quase perdeu. Porque Carlos não deixou faltar nada a ela. Nem prato de comida. Nem oportunidade. Nem respeito. E foi isso que mudou tudo. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com alguma parte da sua vida, da sua família, ou da sua história com pai, mãe, filhos ou netos. Se quiser que mais pessoas sejam tocadas por histórias assim, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar o vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. E, para eu saber quem realmente ficou comigo até o final, escreva nos comentários a palavra valor. Só essa palavra. Quem comentar valor vai mostrar que entendeu o quanto uma pessoa pode mudar quando alguém, finalmente, enxerga o valor que ela sempre teve. Até a próxima!